Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário, senhor vereador Miltinho, que proceda à leitura dos expedientes recebidos, bem como as proposições apresentadas. Senhor presidente, ofício da Procuradoria da República do Estado de Santa Catarina, ofício do Gabinete do Prefeito Municipal, ofício do Gabinete do Prefeito Municipal, memorando do Gabinete do vereador Rafael Dausch, ofício do Departamento de Gestão Interna da Secretaria Executiva da Fazenda Integração Nacional, memorando do Gabinete do vereador, da vereadora Maria da Graça. Temos também várias indicações, senhores vereadores, e vários requerimentos, senhores vereadores. Obrigado, vereador Miltinho. Nesta sessão, na condição de primeiro secretário, decorrido o pequeno expediente, passamos ao grande expediente em homenagem ao Dia Mundial de Combate ao Uso de Agrotóxico, em atendimento ao requerimento 469/2018, de autoria do vereador Marquito. Registramos a presença dos nossos convidados. Senhora Isabelle Nami Regis, gerente do Departamento Técnico do CREA, neste ato representando o presidente Ari Neumann. Senhor Rogério Dias, engenheiro agrônomo, coordenador de agroecologia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Comemoramos o Dia Mundial de Combate ao Uso de Agrotóxico, com a presença da doutora Grécia Malheiros de Souza, promotora de justiça, presidente do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, e o doutor Pablo Moritz, da Campanha Permanente contra o Uso de Agrotóxico e pela Vida. Convidamos o vereador Marquito para fazer uso da palavra. Vereador proponente. Ok. Com a palavra, vereador Marquito, pelo tempo que achar conveniente. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, ao público que acompanha aqui das galerias, registrar a presença de muitos ativistas, pessoas que representam aí toda uma luta agroecológica pelo direito humano à alimentação adequada. Também agradecer e dar a voz, e quem fez, de fato, esse requerimento foi o vereador Afrânio Beaupré, porque na semana em que ele foi aprovado, eu estava participando do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar, então foi ele quem assinou o requerimento, e no caso foi um pedido nosso, então a gente fez em parceria com os mandatos, e de fato é uma ação que a gente vem desenvolvendo aqui na Câmara Municipal de Florianópolis, né? Hoje, dia 3 de dezembro, infelizmente é uma comemoração triste, que é o dia da luta contra os agrotóxicos. E o que gerou esse fato mundial que se declarou uma data contrária a um produto que é amplamente utilizado na agricultura e que todos bem sabem, né? É importante a gente destacar que isso aconteceu há mais ou menos uns 30 anos atrás, quando teve uma catástrofe na Índia, e que uma população de aproximadamente 30 mil pessoas foi atingidas. Muitas delas eram crianças e que morreram, um número altíssimo, quase 8 mil, pelo vazamento de 27 toneladas de gás tóxico metil-isocianeto, que era um químico utilizado na elaboração de um praguicida, ou de um pesticida, ou de um agrotóxico, ou de um veneno. Todos nomes que podem ser usados para esse mesmo produto, esse mesmo insumo químico, do qual teve uma catástrofe naquela cidade. E isso fez com que a ONU e os movimentos por direitos humanos no mundo destacassem essa data como uma data importante para a humanidade lutar contra esses produtos que hoje causam um enorme impacto na saúde e no ambiente, o ambiente do qual a gente vive. Então,
queria aqui destacar para todos a importância dessa data, dizer que este evento, que acontece aqui na frente, na Catedral, ele é coordenado pelo Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. Um fórum que é coordenado pelo Ministério Público Estadual e tem a vice-coordenação da Câmara Municipal. A doutora Grécia Malheiros é a coordenadora e eu sou o vice-coordenador representando a Câmara Municipal. Então, a importância dessa Câmara, dessa legislatura, que vem fazendo um debate qualificado sobre a questão da produção, o consumo e a distribuição de produtos ecológicos e orgânicos, garantindo um direito humano, do qual tem nas nossas leis maiores dos direitos humanos, e também sendo uma Câmara que vem discutindo a questão dos impactos agrotóxicos. Quero aqui refrescar para os senhores vereadores que, de forma inédita, nós aprovamos aqui uma moção de repúdio, vereador Fábio Braga, do qual, inclusive o vereador Fábio Braga, que é um defensor de não aprovarmos moções de repúdio, a gente aprovou com 16 votos. É de uma maturidade do plenário e da Câmara Municipal estar na ponta desse debate, dessa discussão. Por que estar na ponta? Porque a gente aprovou uma política de agroecologia e produção orgânica nessa Câmara, e ele hoje é um programa muito importante da atual gestão. Nós temos aí um projeto do Fundo Nacional de Meio Ambiente com quase R$1 milhão para difundir a compostagem e a agroecologia no município. Nós temos uma equipe que executa o programa de agricultura urbana e nós temos uma política do qual promove a agroecologia na cidade. O último censo agropecuário em Florianópolis levantou 110 pessoas ou 110 estabelecimentos rurais na cidade ainda. A cidade de Florianópolis sempre teve uma aptidão agrícola. Nós já tivemos o melhor café do mundo aqui na nossa cidade no ano de 1951. Nós temos uma característica dos engenhos de farinha, de uma população tradicional do mar e da agricultura, e nós temos sim uma característica de produção de alimentos. Hoje se desempenha essa atividade em vários recantos aí da cidade. Nós temos aí no Ratones algumas propriedades rurais certificadas pelo Sistema Participativo de Garantia pela Rede Ecovida. Nós temos no Sertão do Peri sistemas hoje de produção utilizando do sistema de sintropia ou de sistemas agroflorestais. Nós hoje somos referência em programas de agricultura urbana com hortas comunitárias. A maioria dos centros de saúde apresentam hortas ou hortos medicinais. Nós temos sim um tecido social em Florianópolis que consegue captar esse debate e consegue transformar isso em ações práticas. Então, quero aqui trazer que o Legislativo Municipal tem acompanhado. Acredito que estar trazendo esse debate enquanto parlamentar e dividir com os senhores vereadores e com a sociedade de Florianópolis é um grande passo. Estarmos aqui também, ocupar esse espaço da política institucional, ele é fundamental. Mais do que qualquer outro debate que a gente faz aqui, às vezes com poucos fundamentos, uma discussão que muitas vezes fica vazia no seu argumento, trazer esse debate da agroecologia é de uma maturidade que a gente vem passando, né? Quero dizer também para os senhores vereadores que fizemos, na última lei orçamentária anual, algumas emendas propositivas para a gente ampliar essa ação da agroecologia, de segurança alimentar e também da agricultura urbana. Colocamos algumas emendas novamente nessa lei orçamentária que semana que vem a gente começa a votar. Essas emendas, gostaria até de sensibilizar os senhores vereadores, elas buscam a promoção da agroecologia. E buscando a promoção da agroecologia, elas buscam uma melhora ambiental para a cidade de Florianópolis e, a longo prazo, uma diminuição nos custos de saúde pública para a cidade. Porque a gente vai consumir alimentos agroecológicos, seja na alimentação escolar, seja nos equipamentos públicos, seja através de feiras, através da venda direta, de núcleos de consumo consciente, ou seja mesmo através dos mercados tradicionais, nós ampliamos o acesso a esses alimentos, diminuímos o custo, popularizamos esse acesso e, no longo prazo, temos uma diminuição significativa de doenças crônicas, não transmissíveis, do qual a gente vai ter aqui as palestras mostrando essa importância. Além disso, a gente tem tramitando nessa casa, e aí eu peço a atenção dos senhores vereadores, especialmente os que participam da Comissão de Constituição e Justiça, que é Florianópolis livre de agrotóxico. E é um projeto que ele pode ser referência, a cidade pode ser referência mundial.
E aí eu peço aqui para os senhores vereadores o quanto é importante essas ações legislativas, porque nós já temos uma condição de fazer isso. Desses 110 estabelecimentos rurais das cidades levantados pelo Censo Agropecuário, grande parte deles não usa insumos químicos sintéticos. Nós temos ainda um uso de produtos ou de agrotóxicos na cidade, muitas vezes para capina química, com herbicidas, todo mundo aqui sabe, passa no fundo de casa o herbicida. Aquilo contamina especialmente a água. A doutora Grécia pode trazer os dados que o Ministério Público vem levantando, o quanto que as nossas águas estão contaminadas com agrotóxico e o quanto que a gente não tem como descontaminar. E Florianópolis, pela característica do abastecimento de água potável, que são vários lugares ainda com poços que distribuem localmente, seja nas regiões arenosas do Campeche, do Morro das Pedras, dos Ingleses, do norte da ilha, nós estamos sim apresentando um projeto de lei que vai promover uma qualidade ambiental para a cidade, que não vai contaminar essa água que está para uso, para o nosso consumo diário, e não vai contaminar os mares, que é também um dos principais contaminantes, essas moléculas de agrotóxicos. Nós podemos, senhores vereadores e ao público que acompanha, ser uma referência mundial, se esse projeto é aprovado e ele realmente é implementado. E não é difícil implementar. Nós temos poucas atividades rurais com uso intensivo de agrotóxico que seria de impacto econômico, muito pelo contrário. Nós conseguiríamos, inclusive, desenvolver todo um campo econômico de uma indústria do controle biológico, ou do controle mesmo mecânico, dessas ervas que nós não queremos, como uma forma de desenvolvimento econômico para a própria cidade. E temos aí uma infinidade de tecnologias hoje já comprovadas, possíveis de serem trocadas pelos agrotóxicos. Então, queria aqui pedir esse apoio para os senhores vereadores, aproveitar essa tribuna livre, aproveitar esse espaço para ampliar a discussão. Muitas vezes a gente está aqui sempre no embate, aprova ou não aprova, sim e não, nos debates dos projetos de lei, mas nesse caso especificamente, senhores vereadores, queria aqui pedir o apoio de vocês para que na CCJ a gente aprove esse projeto que torna Florianópolis livre de agrotóxico e a gente pode colocar essa Casa Legislativa como referência mundial. Temos essa oportunidade numa ação positiva, propositiva, do qual o mundo inteiro hoje está esperando. Quando surge aquela notícia, a Suécia vai ser o país dos orgânicos. Porra, todo mundo replica, compartilha no Facebook, os vereadores colocam. Então nós temos a oportunidade de Florianópolis ser livre de agrotóxico. Está nas nossas mãos, está aqui nessa Casa Legislativa. Por incrível que pareça, está nas mãos e na caneta dos vereadores que compõem a CCJ. O vereador Miltinho, a gente esteve lá hoje acompanhando a comissão e pedi assim, infelizmente, acho que é o único, não, o vereador Pedrão também está aqui, vereador Pedro Cabral, que ocupa a cadeira do vereador Afrânio, também está fazendo parte da CCJ, e pedi para que os outros vereadores peçam, por favor, para que o vereador Bruno Souza, ele dê um parecer favorável a essa matéria, porque a própria assessoria legislativa já demonstrou, o próprio parecer da Procuradoria demonstrou que é um projeto apto para ser aprovado. Então, queria solicitar, nós temos essa oportunidade, e Florianópolis pode ser uma referência para várias cidades do Brasil, para várias cidades. E esse projeto é um projeto nosso, da nossa Câmara, da nossa legislatura, de todos que estão aqui. Além disso, quero também pedir o apoio dos senhores vereadores por uma emenda do qual a gente fez na lei orçamentária para construirmos o Plano Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica. É a partir desse plano que a cidade começa uma transição, e uma transição especialmente para aqueles que já estão praticando agricultura nessas áreas ainda com características rurais, mas mais do que isso, uma transição para as comunidades de hoje de periferia, como o maciço do Morro da Cruz, da Tapera, do Monte Cristo, que praticam agricultura urbana e que devem sim popularizar essa prática da agricultura urbana e desse acesso a alimentos agroecológicos. Todos temos esse direito, é um direito humano adequado, direito humano à alimentação adequada, do qual nós todos garantimos isso. Já temos uma lei municipal de segurança alimentar, então eu peço uma emenda, um valor muito baixo para o impacto positivo que pode ter a longo prazo. Muitas vezes a gente tem aqui ações legislativas de curto prazo, ou de impacto midiático,
porém essas ações que eu estou colocando, elas estruturam a sociedade florianopolitana rumo a uma cidade que caminha para a agroecologia. E toda a transição, a gente não quer que os agrotóxicos, ou que essa produção ela seja eliminada de um dia para o outro, mas que a gente faça uma transição agroecológica apta para que outras tecnologias de baixo impacto, elas ocupem esse espaço. E muitas vezes são tecnologias sociais, feitas com muitas pessoas, gerando muito... 30 segundos para a sua conclusão, vereador. Podia pedir mais 2 minutos só para terminar a fala? Obrigado. 2 minutos concedido. Obrigado. Então, eu queria aqui sensibilizá-los para essa demanda, né? Também aproveitar esses 2 minutos finais e agradecer muito a todos que têm vindo nessa construção. A questão dos impactos dos agrotóxicos hoje é algo que a sociedade se levanta para combater e para dizer chega de agrotóxicos, porque ele é resultado de uma injustiça, seja uma injustiça no campo do método e da forma de produção, seja uma injustiça muitas vezes até fiscal. Hoje nós somos o país que mais consome agrotóxico. No estado de Santa Catarina, aumentou em 3 vezes nos últimos 5 anos o consumo de agrotóxico. Nós somos hoje o 10º estado brasileiro com maior índices de cânceres. E nós temos hoje uma legislação fiscal do qual os agrotóxicos não pagam ICMS, não pagam IPI, e esse ano foram isentos da taxa de importação. Então, esses mesmos produtos que são o país líder em venda e consumo de agrotóxico, ele não contribui com 1 centavo para uma ambulância, um médico ou construir um CEPOM, por exemplo. Todos aqui acompanham esse alto índice de doenças crônicas não transmissíveis como os cânceres. Doenças que são pouco conhecidas atualmente, como intoxicações alimentares, sensibilidade alimentares, como doenças causadas pela disfunção hormonal, doenças que são adquiridas na formação do feto no seu desenvolvimento embrionário. Então, eu queria trazer aqui essa sensibilidade do qual a Câmara Municipal de Florianópolis tem a oportunidade de despontar no cenário brasileiro e internacional em fazer políticas em defesa da saúde humana, em defesa de um Estado que promova uma adequada alimentação e em defesa do meio ambiente. Queria aqui trazer que nós temos essa oportunidade porque estamos hoje fazendo esse debate, aprovando leis e tramitando na casa vários projetos que vão dar esse arcabouço legal para uma cidade agroecológica. 30 segundos, vereador. Obrigado. Uma cidade agroecológica, uma cidade que diz não aos agrotóxicos pelo impacto que ele causa no ambiente e na saúde humana e as injustiças causadas por todo esse contexto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marquito. Vereadores, nós temos mais 30 minutos do grande expediente. Eu pediria ao vereador, propositor, vereador Marquito, que visse quantos minutos vai falar a doutora Grécia e o doutor Pablo Moritz. Então, convido a doutora Grécia Malheiros de Souza para fazer uso da palavra por até 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todo o Legislativo. Agradeço o vereador Marquito pela oportunidade do Fórum participar desse evento e falar um pouquinho o que é o Fórum. O Fórum ele é composto por 100 entidades públicas e privadas. Ele é coordenado pelo Ministério Público de Santa Catarina desde a sua formação, em 2015, e foi uma exigência do Conselho Nacional do Ministério Público que todos os estados criassem esse fórum. Então, é longe de ser uma discussão partidária, uma discussão de um segmento, é uma discussão da sociedade, que o próprio Ministério Público entendeu como necessária, porque as pesquisas, como o Dr. Pablo vai falar a seguir, já demonstram os impactos negativos que os agrotóxicos causam na saúde. Daí a importância de todos esses órgãos participarem e discutirem. A sociedade civil organizada também participa ativamente das discussões do fórum, e esse evento do dia 3, ele foi pensado há muito tempo já. Era um sonho que nós tínhamos em realizar já há 2, 3 anos, desde que o fórum foi criado, e esse ano, finalmente, a gente conseguiu realizar. Está sendo o dia inteiro ali na frente, né, da catedral. Após essa breve cerimônia,
terá uma palestra que vai falar sobre o PL do veneno, que é um PL que tramita aqui, teve o apoio dessa casa, a moção de repúdio que o vereador Marquito mencionou. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina também fez uma moção de repúdio contra esse PL. Então, acho que os nossos representantes, tanto municipal quanto estadual, estão indo ao encontro do que a sociedade espera. Porque as enquetes da Câmara, elas demonstram que mais de 90% da sociedade não quer esse PL. Então, vocês estão de parabéns, porque estão indo ao encontro do que a sociedade espera dos nossos representantes, a luta contra o PL. E como o vereador Marquito muito bem lembrou aqui, Florianópolis já aprovou uma política, né, municipal de agroecologia e produção orgânica. Mas agora a gente falta dar um próximo passo, dar condições para que essa política saia do papel e, efetivamente, a sociedade tome ela para si e comece a executar e fazer parte dessa transformação social. O PL que torna Florianópolis uma zona livre de agrotóxicos é outra iniciativa que Florianópolis demonstraria o quão respeita a sua sociedade, né? Os representantes respeitam a sociedade, porque ela já disse que não quer mais isso. Quando a gente estava ali na frente, agora de manhã, passavam as pessoas e perguntavam, o que está acontecendo aqui? A gente falava, é o dia da luta contra os agrotóxicos. É isso mesmo, não teve uma pessoa que foi capaz de defender os agrotóxicos, porque é indefensável. A gente fez na última plenária do fórum, lá na sede do Ministério Público, um evento contra o PL do veneno, para falar dos retrocessos que ele causaria e explicar, ponto por ponto, por que a gente está se mobilizando. E a entrevistadora, uma jornalista, chegou lá e queria entrevistar alguém que defendesse para dar o contraponto. Ninguém se manifestou. Então, muitos dos que defendem o PL não dão a cara na hora que precisa e demonstram por que defendem. Então, gostaria de parabenizar a Câmara de Vereadores de Florianópolis, porque sempre tem apoiado as iniciativas de proteção ao meio ambiente, proteção à saúde. Existem pesquisas que dizem que a cada $1 gasto na compra de agrotóxicos, são gastos 1,26 no combate às intoxicações agudas. Então, agudas, sem contar as crônicas, que são as que geram um gasto maior. Então, daí é a prevenção. Isso é a prevenção, isso é enxugar a máquina pública, é aplicar em políticas públicas de prevenção que vão reduzir os gastos lá na frente, né? É pensar no futuro, a longo prazo, como o vereador Marquito falou. Então, gostaria de agradecer mais uma vez e passar a palavra ao Dr. Pablo, que é quem vai nos subsidiar, porque o nosso discurso ele é técnico, é baseado em pesquisa científica, e daí que a gente tira os substratos para vir aqui buscar o apoio do Legislativo, né? Não é por nenhuma ideologia, não é nada disso. A pesquisa técnica já demonstrou que o Estado precisa se posicionar de uma maneira diferente do que tem se posicionado até agora. Então, a gente espera o apoio do Legislativo Municipal para o PL de Zona Livre de Agrotóxicos, para o plano municipal, porque é justamente aí que a gente vai mostrar o respeito que a gente tem pela nossa população, pelo meio ambiente e pela saúde da população. Já estava esquecendo. Obrigado, doutora Grécia Malheiros de Souza. Presidente, eu já estava esquecendo do nosso ato principal, que é a entrega do dossiê Abrasco ao Legislativo Municipal, que é um documento feito pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva e a versão atual também pela Associação Brasileira de Agroecologia, que, através da pesquisa científica, demonstram aqui os impactos dos agrotóxicos na saúde e no meio ambiente da população. Então, é um ato simbólico para demonstrar, né, todos os impactos e para vocês terem aqui no acervo da Câmara Municipal. Agradecemos e manteremos o presente no acervo da casa. Doutora, eu pediria que a senhora fizesse parte aqui da mesa, enquanto convido para ocupar a tribuna o Dr. Paulo Moritz, para fazer uso da palavra por até 30 minutos, se for conveniente. Boa tarde a todos.
Meu nome é Pablo, eu queria agradecer o convite, a oportunidade, é uma honra e uma grande responsabilidade. Meu nome é Pablo Moritz, eu sou médico do Centro de Informações e Assistência Toxicológica de Santa Catarina. A minha atribuição lá é estudar os efeitos crônicos, não só dos agrotóxicos, de vários toxicantes que nos complicam a saúde. Hoje eu vou falar aqui, basicamente, do custo de produzir alimento do jeito que a gente está produzindo. Então, eu queria só dar uma atualização rápida para vocês do que aconteceu nos 2 últimos meses em relação a esse assunto. Tá? Próximo, por favor. Por iniciativa do Ministério da Saúde, se reuniu um grupo de médicos que trabalham, médicos toxicologistas, médicos que trabalham com saúde do trabalhador, representante do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, representantes de Serestes, buscadores científicos em Brasília, e foi formado, então, esse grupo, que é o Grupo Elaborador das Diretrizes para Diagnóstico e Tratamento das Intoxicações por Agrotóxicos. Então, esse grupo está elaborando um documento, o primeiro documento nacional, para objetivar ou para homogeneizar o diagnóstico e o tratamento das intoxicações por agrotóxicos no Brasil. E esse capítulo, há 2 meses, no final de outubro, a gente se reuniu para esse capítulo de toxicidade crônica. Tá? Então, vai ser o primeiro documento mostrando o consumo de alimentos com resíduos de múltiplos agrotóxicos, e no Brasil são múltiplos agrotóxicos, as análises mostram que são sempre múltiplos resíduos de múltiplos agrotóxicos, de várias classes diferentes, e o que o contato do produtor, que é um contato maior do que o do consumidor, provoca no longo prazo na nossa saúde. Então, basicamente, qual o efeito para a nossa saúde de comer aquele arroz com feijão com resíduos de agrotóxicos todos os dias ao longo de alguns anos. É isso que eu vou tentar, é isso que esse grupo se debruçou no final de outubro para tentar colocar no papel e fazer o primeiro documento nacional sobre isso. Então, esse grupo acredita que a nossa saúde depende muito do que a gente é exposto, o que determina a nossa saúde. A genética determina, sim, mas em torno de 20% a ciência acredita. O acesso à saúde determina, sem dúvida nenhuma, mas é em torno de 20%. E 60% do que determina a nossa saúde é a nossa exposição. São fatores sociais, fatores ambientais e fatores comportamentais. Dentre esses fatores ambientais, nós somos expostos todos os dias a inúmeras toxinas, substâncias que nos agridem, e dentre elas os agrotóxicos têm um peso muito grande. Próximo, por favor. Pode completar o slide, por favor. Pode passar. Mais um. Então, assim, o que a gente sabe, o que a ciência sabe, é que os estudos que foram realizados e considerados quando se decidiu produzir alimento dessa maneira como a gente está produzindo, baseado em um monte de produtos químicos, eles são estudos antigos, são estudos financiados pela própria indústria, sem um controle científico adequado de instituições independentes. Então, disso não há a menor dúvida. E esses estudos, são todos da década de 70, 80, eles desconsideravam coisas que a ciência só descobriu mais recentemente. Esses efeitos de baixa dose, os efeitos de disrupção endócrina, os efeitos epigenéticos, que são as alterações da expressão genética nossa, e os efeitos nas crianças e o impacto ecológico. Passa mais um, por favor. E a maioria desses estudos para a liberação do uso de agrotóxicos são com o princípio ativo apenas. E todos os agrotóxicos são grandes misturas químicas, e muitas vezes os seus adjuvantes e os seus surfactantes, as substâncias que são usadas juntos, são muito mais tóxicas do que o próprio princípio ativo, e não foram simplesmente testadas, e na maioria das vezes não são declaradas, a gente não tem o direito de saber, são protegidas por segredo industrial. Próximo, por favor. Então, o grupo se debruçou sobre esse documento, essa é a maior revisão publicada em 2017, sobre o número de artigos cientificamente, no maior rigor científico possível, artigos que qualquer cientista aceitaria que é um artigo que se aproxima da verdade,
sobre os impactos dos agrotóxicos. Então, nós temos artigos nas centenas, nas casas das centenas, só considerando os artigos de excelência científica. Tendo descartado ali em cima, foram descartados mais de 7.000 artigos que não preenchiam a excelência científica. Mas só os artigos de excelência científica são na casa das centenas. E quais são os mecanismos? Por que mecanismos os agrotóxicos, essa exposição a resíduos, no dia a dia, cronicamente, provocam problemas? O próximo, por favor. Pode passar? Então, o primeiro mecanismo mais conhecido, que tem 200 e poucos artigos de excelência científica publicados, é a carcinogênese. Então, a exposição crônica a resíduos, seja do produtor rural, seja nossa, de consumidores no dia a dia, causa câncer, porque altera os mecanismos. O químico é um agente estressor da célula, altera a divisão celular e causa câncer. Próximo, por favor. Segundo efeito, esses químicos todos alteram o nosso sistema endócrino, alteram os nossos hormônios, e isso causa uma série de doenças. Próximo, por favor. Essas substâncias são uma grande parte delas são extremamente neurotóxicas. Neurotóxicas principalmente para o cérebro em desenvolvimento. O cérebro em desenvolvimento, na vida fetal e na infância, é uma estrutura extremamente delicada. E muitos desses agrotóxicos são neurotoxinas, feitas para matar insetos, feitas para matar micro-organismos, através da neurotoxicidade. E isso nos afeta diretamente. Próximo, por favor. E existem outros efeitos importantes, como a disbiose intestinal e a lesão direta de alguns órgãos. Próximo, por favor. Então, em relação ao mecanismo de carcinogênese, é simples entender. A gente vive uma epidemia de câncer de mama. Câncer de mama é o câncer que cresce, já assim, ninguém duvida disso, que a prevalência está aumentando progressivamente. Então, existe já comprovação de relação com câncer de mama, comprovação de relação com câncer de próstata, e as leucemias e os linfomas são os cânceres que têm os tipos de câncer com maior relação com a exposição crônica. Próximo, por favor. Em relação a esses produtos químicos, mesmo em pequenas quantidades, bagunçam os nossos hormônios e têm efeito deletério em vários órgãos. Próximo, por favor. Esse efeito, mais um. Esses efeitos nos nossos hormônios, eles não dependem da dose. Então, quando os cientistas falam a liberação desses produtos não levou em conta esse problema, é porque não existe dose segura para a questão dos nossos hormônios, porque os nossos hormônios trabalham em doses muito baixas. Então, mesmo doses muito baixas, essas todas consideradas dentro dos limites legais nos países, elas bagunçam o nosso sistema endócrino e causam várias doenças, e muitas vezes a interferência se dá no feto e a doença só aparece no adulto. E isso acontece com câncer de mama, isso acontece com linfomas e leucemias, a exposição é na vida intrauterina, a doença só aparece lá para frente. Pode passar? O período de latência é muito grande, isso dificulta, isso faz a gente esquecer dessa possibilidade e não levar em conta isso. Mais um, por favor. Mais um. Como eu falei, são sempre múltiplas substâncias químicas juntas, não só uma, mais um. E isso, um efeito de uma se soma ao efeito da outra. Então, o que se considera é que a questão da disrupção endócrina, já bem estabelecida pela Sociedade Mundial de Endocrinologia, ela mudou o entendimento da toxicologia. Toxicologia sempre se considerou o veneno depende da dose. E agora a gente entende que não depende mais da dose, depende da época de exposição. Então, existem períodos críticos do desenvolvimento, mais um, por favor, que são principalmente a gestação e a infância, períodos críticos do desenvolvimento, que se eu tiver exposição, mesmo a doses muito baixas, eu tenho vários efeitos ao longo do resto da vida. Mais um, por favor. Essas são as doenças que sabidamente estão relacionadas à disrupção endócrina, quer dizer, a essas interferências dessas substâncias químicas sobre o nosso sistema endócrino. Vivemos uma epidemia de obesidade, e cada vez mais se considera que um dos fatores dessa epidemia de obesidade é a interferência hormonal dessas substâncias químicas.
vivemos uma epidemia de infertilidade, de câncer de mama, todos os cânceres que têm relação com hormônios, mama, próstata, testículos, ovários, puberdade precoce, dificuldade na lactação, endometriose, impotência, alterações do comportamento sexual, porque o comportamento sexual da vida adulta, ele também é forjado na infância, na vida intrauterina e na infância, dependendo desse equilíbrio hormonal bastante frágil, e esses químicos interferem. E mais um, por favor. A neurotoxicidade, que é um mecanismo também já muito conhecido, já falei, essas substâncias são neurotoxinas, foram projetadas para isso, para matar principalmente os insetos através do sistema neurológico, e isso nos afeta grandemente, causando, já existem centenas de artigos comprovando relação com déficit de atenção em crianças, com autismo em crianças, redução do QI, depressão e suicídio na vida adulta, envelhecimento cerebral mal sucedido com Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica. A evidência brota cada vez mais a cada ano que passa. Mais um, por favor. E a desbiose intestinal. Essas substâncias químicas, muitas delas não são só herbicidas, por exemplo, muitos dos herbicidas têm ação bactericida, e essas pequenas quantidades no nosso intestino vão alterando a flora intestinal, e a ciência está mostrando cada vez mais que a nossa saúde depende muito mais da saúde da nossa flora intestinal do que propriamente das nossas células. Isso se chama desbiose intestinal. Então, esses resíduos de produtos químicos estão cada vez mais alterando a nossa flora intestinal, causando doenças autoimunes, todos os tipos de reumatismos, esclerose múltipla, causando doenças alérgicas cada vez mais, causando doença inflamatória intestinal cada vez mais frequente, síndrome do colo irritável, parece uma epidemia, todo mundo tem, depressão, porque o nosso humor depende de substâncias químicas que essas bactérias produzem, e etc. E essa epidemia de resistência a antibióticos que a gente está vivendo. Mais um, por favor. Então, esses são os mecanismos, tá? Câncer, alterações hormonais, neurotoxicidade e desbiose intestinal. É isso que a exposição crônica a baixas doses, seja nossa no dia a dia de consumidores, seja dos produtores, causa na saúde. Ou seja, vejam que o custo é enorme disso. Não há sistema de saúde que vá dar conta desse tanto de doença que isso vai provocar, tá? Existe prova que alimento orgânico faz diferença na saúde? Foi publicado em 2015 uma meta-análise. Meta-análise é uma revisão sistemática sobre se existe ou não, são pesquisadores sêniores que reúnem tudo que foi publicado e definem, existe prova ou não existe prova. 2015 foi publicado no British Medical Journal, que é uma das maiores publicações do mundo, mostrando que não temos evidência de que o consumo de orgânicos faz diferença para a saúde. Para nossa surpresa, enquanto a gente estava lá, em Brasília, reunidos, debruçados sobre esses artigos, saiu uma publicação no Jornal da Associação Médica Americana, que é uma das maiores publicações do mundo, de um estudo na França, que acompanhou 68 mil franceses ao longo de 6 anos. E nesses 6 anos, que é um período muito curto, já se observou menor incidência de câncer de mama, de próstata, de cólon, de linfomas em franceses. Aí a primeira coisa que a gente pensa aqui no Brasil é, se isso é assim na França, como será o efeito disso aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil nós usamos um monte de produtos que já foram banidos na França há muito tempo pela sua toxicidade. Aqui no Brasil a gente não respeita a resitória agronômica, aqui no Brasil a gente usa produto contrabandeado o tempo todo. Então, imagina, se esse efeito foi medido em só 6 anos lá na França, imagina como será aqui no Brasil, em que a gente faz um uso de forma muito mais deletéria para a saúde humana e para o ambiente do que lá na França, com certeza. Então, esse estudo está sendo considerado a primeira prova, assim, porque 68 estudos com 68 mil pessoas, isso não sai o tempo todo. Então, essa é a primeira prova realmente forte. Não, existe diferença. Consumo de orgânico faz diferença para a saúde, tá?
Então, isso a gente espera que esse documento sobre toxicidade crônica, que esse grupo está elaborando, fique pronto logo, até o final do ano, no máximo até março. A ideia é publicar esse documento, vai ser o primeiro posicionamento oficial do Ministério da Saúde sobre isso que eu estou falando, sobre exposição crônica a baixas doses do consumidor e do agricultor, causa sérios problemas para a saúde, e a gente realmente tem que rever a maneira de produzir alimento. Isso é um problema mundial, só que a solução vai passar, claro, por todos os níveis, para a minha casa, pela minha cidade, e etc, etc. Então, esse é o nosso papel aqui. Pode passar o próximo? Mais um. Queria agradecer a todos. Lá no Centro de Informações e Assistência Toxicológica, nós estamos à disposição 24 horas por dia para responder questionamentos. Estamos tentando colocar o maior número de informações possíveis no nosso site, de forma acessível a não só cientistas, médicos, mas a toda a população, para que essas informações se tornem públicas e a gente possa fazer diferença. Obrigado pela atenção. Gostaria de passar a palavra, então, para o senhor Rogério Dias, da Associação Brasileira de Agroecologia. Eu agradeço o doutor Pablo, convido a sentar aqui. Nós temos mais 10 minutos do grande expediente. Eu pergunto até antes do doutor Rogério Dias iniciar o seu pronunciamento, se tem algum vereador que vai fazer questionamento. Vereador Dalmo? Mais nenhum vereador? Então, o senhor tem 10 minutos, o vereador Dalmo fica no tempo restante. Bem, boa tarde a todas e todos. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui. E eu queria aproveitar esse momento, né, que é uma data muito significativa, como já foi falado, e deixar muito claro que isso é muito significativo não só para aqui, né, para Florianópolis, mas é muito significativa para todo o Brasil. Essa luta pela questão da redução do uso de agrotóxicos é uma luta que é feita no Brasil inteiro há muitos anos. Só lembrando que esse ano nós estamos comemorando os 30 anos da Constituição brasileira, da nova Constituição. E, naquele período que estava em construção, essa Constituição, a discussão sobre o problema dos agrotóxicos já era um ponto muito forte. E a primeira vez que a palavra agrotóxico apareceu na legislação brasileira foi na Constituição, no seu artigo 220, já chamando a atenção de como essa questão com os agrotóxicos merecia uma atenção diferenciada. Então, assim, essa luta não é uma luta de agora, mas é uma luta que ela vem cada vez mais envolvendo uma parcela maior da população na preocupação com isso. Porque, durante muito tempo, as pessoas achavam que o problema do agrotóxico era um problema relacionado a quem está no campo, ao produtor rural. Inclusive, toda a manipulação do processo de legislações e de criar políticas era direcionada pela área rural. Só que a sociedade começou a acordar que o problema do agrotóxico não é um problema do campo, porque o agrotóxico vai parar no prato de todo mundo. Porque, na hora que você usa veneno na produção de alimentos, ele deixa de ser um problema só de quem está no campo, porque ele vai para a mesa de todos nós. Então, a sociedade despertou para isso. É pena que seja até um pouco de uma visão egoísta, porque, enquanto a sociedade entendia que o problema do agrotóxico era um problema do trabalhador que podia estar se contaminando, ela não se movimentou muito. Mas, na hora que ela entendeu que ela afetava a todos, não só a quem lida com agrotóxicos no campo, aí ela começou a entender que tinha que fazer alguma coisa, tinha que se mobilizar. E esse processo de mobilização tem feito alguns resultados. Por exemplo, agora nós estamos comemorando a questão de ter uma política aqui para Florianópolis, uma política municipal para a questão da agroecologia e produção orgânica. Em 2012, nós conseguimos que fosse criada uma política nacional de agroecologia e produção orgânica. E essa política nacional, ela já fazia, previa e estimulava que se criassem políticas estaduais e políticas municipais nesse mesmo sentido, porque elas precisam de complementariedade, precisa de um reforço. Quando a gente está falando de agricultura, quando a gente está falando de produção, aqui foi dito muito pelo vereador Marquito, a questão da agricultura urbana. Muitas vezes as pessoas não se dão conta da importância da questão da agricultura urbana em muitas partes do Brasil e do mundo.
Eu estava citando, a cidade de Quito, no Equador, ela tem 1000 hortas urbanas, uma cidade. Então, como isso é importante para a sociedade? E quando nós trazemos para uma situação, como é o caso de Florianópolis, isso ainda passa a ter uma importância maior, porque a consequência do uso de agrotóxicos aqui, ela tem um efeito direto pela questão da água, e aí é uma coisa importante a gente chamar a atenção, é que quando você contamina a água, não tem como descontaminar. Hoje, no Brasil, uma das dificuldades de implementarmos política de monitoramento de agrotóxicos na água é porque isso causa pânico para as empresas de saneamento. Porque quando você detecta uma contaminação biológica na água, você pode fazer um tratamento, bota mais cloro e vai tal, e a água vai chegar no nível de potabilidade. Mas se você detectar que a água de abastecimento está contaminada por agrotóxico, a medida racional seria o seguinte: suspende o abastecimento. E que caos vai criar para toda a sociedade? Então, é muito claro que, por uma situação como essa, tem que ser medida preventiva. Não adianta querer fazer uma medida paliativa depois, em cima do problema já consumado. Então, nós criarmos mecanismos para levar a que a gente tenha uma sociedade que cada vez tem uma menor dependência do uso de agrotóxicos, eu acho que qualquer pessoa, mesmo quem, num primeiro momento, diz, não, o agrotóxico é fundamental, tem pessoas que dizem, sem agrotóxico vai ter fome, sem agrotóxico não tem como produzir alimento para toda a população. O setor orgânico, o setor agroecológico já tem mostrado que isso não é verdade. Mas mesmo aqueles que acreditam que precisamos do agrotóxico, em sã consciência, eles têm claro que ninguém quer veneno no que vai comer. É comum a gente ver nas propriedades rurais o produtor que produz usando agrotóxicos ter sua hortinha, sua lavoura à parte para comer, para consumo próprio. Isso é comum, porque ele sabe que está lidando com um produto perigoso. Ele sabe que está lidando com uma substância que pode fazer mal a ele e a sua família. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade, estamos com um momento super feliz de ver aqui no município, né, nós temos uma decisão dessa, de termos uma política. Agora, como foi dito também, não adianta ter uma política só no papel se nós não transformarmos em atos, transformarmos num programa, né, termos plano, termos medidas. Para isso precisa-se de orçamento. Mas é muito importante lembrar que, como nós temos uma política nacional e cada vez mais estamos criando políticas estaduais, elas podem ser complementares. Então, isso pode ser, inclusive, uma forma de atrair recursos para o município, para que se trabalhe em prol dessa expansão de uma agricultura de base agroecológica. E aí não é só uma captação de recursos nacional, mas uma captação também de recursos internacionais, porque nós temos que lembrar que o mundo fez um pacto, que são as ODS, porque nós precisamos mudar a forma como estamos tratando o planeta. Então, nós certamente... A agroecologia e a produção orgânica, elas conversam com várias das 17 iniciativas que estão nas ODS. Então, isso também é uma forma de ajudar a captar recursos internacionais para medidas que podem ajudar a que, mais rapidamente, Florianópolis possa se tornar uma cidade de referência. E aí, lembrando também que, como Florianópolis é uma cidade que o turismo é fundamental, né, hoje a gente estava vendo ali, enquanto estava o ato ali em frente à catedral, a quantidade de grupos entrando um atrás do outro para fazer a visitação na catedral. A ilha aqui vive do turismo, tem um potencial enorme, e não tem nada mais moderno e mais atrativo para o turismo internacional do que você chegar num lugar que você tem uma referência na questão ambiental, que você vai ter certeza que vai poder beber uma água local sem estar correndo risco, que você vai poder estar comendo os alimentos sem risco. Isso tudo é um atrativo diferenciado para o município, para todo Florianópolis, para toda a população. Então, queria aproveitar aqui, a gente está nesse movimento no Brasil inteiro, aproveitar aqui para dar os parabéns a esse processo todo que vem acontecendo aqui em Florianópolis, e também deixar, né, eu faço parte da Associação Brasileira de Agroecologia, que é uma entidade científica para o desenvolvimento da agroecologia no Brasil, ressaltar a importância e todo o apoio que a associação, todos os seus associados que trabalham em universidades, instituições de pesquisa, pelo Brasil inteiro, possam contribuir nesse processo de transformar definitivamente Florianópolis numa referência nacional e internacional por não utilizar agrotóxicos e por ter uma agricultura de base agroecológica.
Parabéns a todos e obrigado. Obrigado, doutor Rogério Dias. Passo a palavra para o vereador Dalmo, para que faça o seu questionamento. Obrigado, doutor Pablo presidente. Moritz. Inicialmente, queria parabenizar o vereador Marquito por trazer esse assunto de tanta relevância. Da mesma forma, a doutora Gleice, promotora de justiça, doutor Pablo e também o doutor Rogério. Me traz algumas preocupações e eu queria verificar o que pode ser feito a nível de Florianópolis, Santa Catarina, de Brasil. Eu que trabalhei, doutor Pablo, muito tempo numa empresa de saneamento, Casan, fui até diretor regional da Grande Florianópolis, e nós captamos água ali no Morro de Santo Amaro da Imperatriz. E nas mediações, com certeza, muitas pessoas tinham suas plantações e usavam agrotóxicos também. E isso, com certeza, dia de chuva, ela retorna muito para o leito do rio, e o tratamento precisa de muito mais rigor, como falou o doutor Rogério, para dar condições para as pessoas usarem essa água. Eu vejo, eu não sei se tem algum estudo para que as grandes empresas, a nível nacional e estadual, que evite esse tipo de comportamento, porque a gente observa, inclusive até aqui, neste mostruário aqui, tem um helicóptero, um avião, que ele distribui esse veneno para a população. Porque ele é o governo federal e a governo estadual que incentiva o uso do agrotóxico. Por quê? A produção mais rápida, a produção mais competitiva, mais lucrativa, e isso, todos sabem, que a orgânica ela é mais lenta, mais tranquila, com mais qualidade de vida, mas não é a rapidez do lucro como as pessoas fazem. Eu queria saber dos senhores, da senhora também promotora, se existe uma política de governo para evitar esse financiamento que... 30 segundos, Obrigado, vereador. Que evite esse financiamento tão fácil para as pessoas ter o seu lucro tão rápido e a população fica tão prejudicada com esse alimento que é consumido. Antes do doutor Pablo responder ao vereador Dalmo, eu vi que outros dois vereadores querem fazer uso da palavra. Eu proponho que a gente faça isso no prolongamento do expediente, onde são discutidos os requerimentos. Nós temos 4 requerimentos que, em função do tema, eu proponho ao plenário, que é soberano, para que a gente deixe a discussão dos requerimentos para amanhã e a gente se entrose mais nesse tema que o vereador Afrânio, o vereador Marquito, traz a esta casa no dia de hoje. Vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. E, em seguida, a gente já passa a parte do dia. Então, Obrigado, tem o vereador Lino inscrito em seguida, tem o vereador Pedrão. Eu não sei se o doutor Pablo prefere anotar todos os questionamentos ou fazer um a um. Um a um, com a palavra ao doutor Pablo Moritz. Só rapidamente, vereador. Em relação à contaminação das águas, os dados são muito preocupantes. As análises que a gente vê publicadas assim são coisa de em torno de 70% das amostras, dados mundiais, assim, né? 70% das amostras com contaminação, com níveis acima dos níveis considerados legais para os países. Isso a gente tem estudos mostrando. E o que é nível considerado legal, abaixo do nível legal, também é deletério à saúde. E, em alguns pontos, a gente tem estudos mostrando que a água do banho, tomar banho, não só ingerir água, mas as águas de alguns locais estão tão contaminadas no mundo que tomar banho virou uma forma de exposição para absorção da pele. Então, isso é um grande problema. Eles dizem que é isso que democratiza a contaminação, porque aí é todo mundo, é rico e pobre, é privilegiado ou não, vai todo mundo ficar contaminado. E eu já palestrei em alguns lugares, talvez a doutora Grace tenha mais informações, mas duas questões. Uma, eles são unânimes em dizer que o tratamento para retirar depois de contaminado é extremamente caro e extremamente difícil. E a outra questão é, nós vamos ter dados nacionais. Lá em Brasília, na reunião, eles falaram que esse ano, até o final do ano, nós vamos ter dados nacionais de amostragem de água. São amostragens ainda
que não são com todos os agrotóxicos, todos os produtos que estão disponíveis, é um número limitado, é só alguns pontos, mas nós vamos ter pelo menos um sistema de monitoramento nacional que vai mostrar o quão grave está a situação. Obrigado, doutor Pablo. Doutora Grécia. A pergunta é muito pertinente e que nos inquieta, né? No Ministério Público, nós temos um programa em parceria com o SIDASC, Epagre e Vigilância Sanitária, que faz o monitoramento de resíduos de agrotóxicos em alimentos. E esse ano começamos a analisar também a água. Foram feitas 100 amostras, analisando 200 princípios ativos. Hoje existe uma portaria que regulamenta a potabilidade da água e exige que as concessionárias façam análise de 27 princípios ativos. E esse nosso programa tem analisado 200. E o que a gente enfrentou? No início estava indo bem, os resultados estavam vindo bem. Agora, na época da plantação, efetivamente, os resultados nos assustaram. Inclusive, encontrando agrotóxicos que nem existe regulamentação, que não tem nível definido. E a gente fica sem meios, inclusive, de agir. E também encontrando o que faz. O professor Rogério falou, faz o quê? Não tem como suspender o abastecimento. Tem que recuperar a região, mudar a forma de cultivo. Em relação a Santo Amaro da Imperatriz, o Ministério Público, por ali ser uma captação, entrou com uma ação civil pública e lá é proibido o uso de agrotóxicos naquela região, justamente para preservar a água que é distribuída aqui na região da Grande Florianópolis. A necessidade de revisão e regulamentação, está sendo revista a portaria de consolidação número 5 agora. Há muito tempo está sendo revista, mas a gente espera que regulamente também os níveis desses agrotóxicos que a gente tem encontrado aqui na nossa região, ou permita que os estados se regulamentem e exijam, façam normas de acordo com a sua região, porque cada região é diferente, utiliza agrotóxicos diferentes, em níveis diferentes. E a política pública, realmente, ela vai na contramão da pesquisa científica. Hoje, no Estado, nós temos uma renúncia de 38 milhões por ano em relação ao comércio de agrotóxicos. Então, além de tudo, a gente abre mão de uma receita para pesquisa. Nós não temos um laboratório público que faça análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos, em água, em nada. E, mesmo assim, a gente abre mão de uma receita de 38 milhões. O CEPOM, quanto tempo precisou de dinheiro, a gente não tinha recurso, né? Então, essa renúncia ela é inadmissível. Ela não convém, não é constitucional, vai na contramão de tudo que a legislação, que todos os pactos internacionais que a gente participa falam o contrário. Então, acho que a sociedade tem que se manifestar sobre esse ponto e exigir. No fórum, a gente já teve reuniões no Conselho Nacional dos Secretários da Fazenda, só que, muitas vezes, esse assunto é visto como ideológico, quando ele não é. A pesquisa demonstrou que esse assunto atinge a todos, a pesquisa já demonstrou que deixou há muito tempo de ser uma opção das pessoas, né? Outro assunto, o governo do Estado, com alguns programas, incentiva a aquisição de sementes que necessariamente fazem, obrigatoriamente, ter que usar agrotóxicos, sementes transgênicas, enfim, eu não sei os nomes técnicos, os agrônomos sabem melhor do que eu. Mas o próprio governo do Estado, o governo federal, induz a aquisição de sementes que necessitam o uso de agrotóxicos. E os financiamentos dos bancos, que também induzem aquele produtor a usar o agrotóxico para garantir o seu financiamento. Então, acabar com o problema dos agrotóxicos é um assunto amplo que envolve uma posição do Estado, do governo federal, do Estado e dos municípios. É uma opção política pela saúde e não visando só o desenvolvimento econômico sem respeito à população. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado, doutora Grécia. Vereador Lino Pérez, nós temos 20 minutos, exatos 20 minutos. O vereador Marquito ele fará, por último, o encerramento, já que o requerimento é proposto por Vossa Excelência. Eu passo a palavra ao vereador Lino para que faça o seu questionamento. Bem, boa tarde. Aí. Eu quero, em primeiro lugar, felicitar a iniciativa do vereador Marcos Abreu, Marquito, e os que vieram, os convidados de alto nível, que pode esclarecer a população, não só aqui nós como vereadores, a população como um todo, que eu acho que mereceria uma campanha de conscientização do envenenamento que a população está submetida, e eu acho que a Argentina está pior, viu? A
tinha um negócio dramático lá também. Eu acompanho há algum tempo esse assunto de perto, por curioso, mas, de fato, houve uma pesquisa de uma norte-americana, não me lembro o nome agora, e ela foi perseguida, de alguma forma, para evitar que os dados pela Monsanto, vamos ser claros isso aí, para evitar que ela divulgasse, né? Enfim, a importância da semente crioula e vai embora, né? Então, eu quero parabenizar, que é corajoso, porque esse é um dos principais da exportação brasileira. Com o governo atual, sinto muito, se quiser, é ideológico, mas são fatos. Não há, o governo Temer, nenhuma preocupação nesse sentido, e eu acho que vai piorar com o próximo governo. Espero que não. E eu não entendi bem a parte da divulgação do Ministério da Agricultura, é isso, dos dados científicos, que eu fiquei nessa dúvida, no caso, porque, bom, espero que não, porque o próprio ministro é do próprio agronegócio. Então, não sei qual é o grau de autonomia que teria para divulgar esses dados, que são fundamentais, é um patrimônio público, a população tem que saber do envenenamento que ela está envolvida. Isso é um problema que pode entrar em risco futuro e a curto prazo, né, a saúde da população inteira. Né, mas podemos ver isso, um drama de um quadro de saúde lamentável depois que já aconteceu. Então, eu acho que é importante, não sei como é que está essa relação do Ministério da Agricultura, de poder divulgar, de fato, esses dados todos que o senhor expôs ainda há pouco, que é fundamental. Claro, tem o papel das universidades, dos institutos, o seu, enfim, que tem autonomia para divulgar. Mas os órgãos públicos do Ministério Público querem saber como é que está se dando isso no atual governo Temer, e que tende a piorar com o... Sim, não, então, o que eu falei é que há um esforço do Ministério da Saúde, do Departamento de Vigilância em Saúde, para publicar, ainda esse ano, ou no máximo no início do ano que vem, esse capítulo sobre as consequências à saúde da exposição crônica aos agrotóxicos. Então, é o Ministério da Saúde tentando desenvolver o primeiro documento de peso nacional, mostrando, olha, exposição a resíduos causa isso. Tem prova científica, no maior rigor científico, então é o posicionamento do Ministério da Saúde. Então, na mesma. É importante que o Ministério da Saúde, que é um órgão oficial do governo, cumprisse o papel público de divulgar essas informações que, aparentemente, se colocam como ideológicas. Então, são evidências. Eu acho que é importante isso aí. Grande passo. Obrigado, vereador Lino. Obrigado, doutor Pablo. Doutora, tem algum questionamento acerca da... Passo ao próximo vereador inscrito, o vereador Pedro Silvestre. Pedrão. Obrigado, presidente. Quero primeiro cumprimentar o doutor Pablo Moritz, o presidente Rogério Dias, a promotora Grécia também, e quero cumprimentar também o Marquito. Estou muito feliz com o dia de hoje, acho que aprendi muito mais uma vez, é a segunda oportunidade que eu recebo essa aula, né, aqui no Parlamento, sobre a questão dos agrotóxicos. Não é um tema em que eu tenho uma familiaridade muito grande, mas conheço um pouco pelas questões ambientais e pela minha vida profissional ter iniciado trabalhando no SEASA. Então, lá no SEASA, eu conheci muito bem a realidade do que é um produto abarrotado de agrotóxico, né? E hoje eu quero simplesmente agradecer a vocês pelos ensinamentos que trouxeram aqui para a gente. Quero parabenizar por todo o empenho que têm feito, né? Sei que é bastante difícil brigar contra um sistema imposto, um sistema, em especial, financeiro dominante e muito agressivo, diga-se de passagem, em que às vezes parece que nós não temos forças para superar, né? E na vida tem sempre dois caminhos, um que é o mais fácil e outro que é o correto. E, infelizmente, as instituições, e onde eu me coloco também, no caso, como político nesse momento, as instituições têm optado por fazer, até o dia de hoje, o caminho mais fácil. E o correto foi ficando para trás. Então, eu espero que nós, enquanto instituições, possamos caminhar de acordo com os objetivos do milênio e colocar de novo a força das instituições em prol das pessoas, né? Não impondo, mas sim colocando o interesse público, o interesse ambiental, o interesse coletivo num primeiro momento, porque, infelizmente, a gente tem visto aí tantas coisas erradas que aconteceram pelas instituições, né? As crises institucionais, em especial no nosso país. Isso tudo tem a ver com a construção das políticas públicas que o nosso país deixou de construir. Então, eu quero parabenizar vocês pela resiliência. Mais 30 segundos, vereador, para a conclusão. Obrigado. Pela resiliência, não desistirem, e estarem firmes aí, levantando, caindo e sempre idealizando um mundo melhor. Eu acho que é isso que nos motiva, é o nosso verdadeiro combustível.
E conversando com o Marquito, algumas dúvidas aparentemente simples chegaram aqui pelo WhatsApp. Pessoas que querem saber se fervendo o alimento com agrotóxico, se deixando no carvão, se deixando com vinagre de molho, o agrotóxico ele acaba saindo ou não. Como nós estamos falando para um público aqui na TV Câmara, que é o mais Mais 30 segundos. é o mais variado, obrigado, presidente, é o mais variado possível, eu acho que vale a pena nós utilizarmos esse momento para também falar essa parte um pouco mais simples, mas que com certeza vai tocar a vida de muitas pessoas. E, mais uma vez, meu muito obrigado pela vinda de vocês, pela frente parlamentar do saneamento, que é o vereador Lino, agora que está como presidente, correto? E pela frente parlamentar de combate ao lixo no oceano, gostaria já de deixar as portas abertas para que vocês possam trazer esse conteúdo todo para a gente repassar para a cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedrão. Vereador doutor Pablo. Não existe maneira de descontaminar um alimento. Tá? Não existe maneira, ele está impregnado nas células ali. Retirar a casca, às vezes, retira a parte que tem mais quantidade, mas está impregnado em toda a estrutura do alimento. Então, o que a ciência nos diz não existe modo eficiente de descontaminação, mesmo doses muito pequenas causam graves problemas, dependendo da época da exposição. E a mesma coisa vale para o uso de equipamento de proteção individual no campo. Ele minimiza o impacto, ele diminui o contato do agricultor, mas de maneira nenhuma ele resolve o problema. Então, o que vai resolver o problema realmente é mudar o jeito como a gente produz alimento e não essas tentativas de mitigação, elas se provam ineficientes, a ciência mostra isso. Obrigado, doutor. Doutora, quer fazer algumas considerações? Mais uma vez, de agradecer a oportunidade. Esse dia ele foi pensado justamente com esse intuito de informar a população, de levar o conhecimento que ficava escondido, que ficava lá na universidade, trancado nessas centenas de pesquisas científicas que o Dr. Pablo demonstrou. Então, a ideia foi fazer na rua, foi levar o conhecimento, chegar na população e levar o conhecimento da forma mais simples possível. Eu acho que a Câmara, mais uma vez, cumpriu o seu papel, que é estar lado a lado da sociedade. Obrigada. Último vereador inscrito, vereador Maicon Costa. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar os expositores da tarde de hoje. Agradecer pelo conteúdo que trouxeram aqui, trazendo ainda mais conhecimento aí para todos nós. Eu queria deixar uma pergunta, na verdade, para vocês da mesa, os expositores. Se vocês pudessem responder em uma única palavra, qual seria a palavra para combater 29 bilhões de reais de lucratividade de um setor, esse poder econômico? Qual seria a palavra que vocês teriam para combater esses 29 bilhões faturados pela indústria dos agrotóxicos? E uma última pergunta, talvez até complementando e ajudando a responder a pergunta anterior, se a agricultura urbana talvez seja o caminho e a solução, a produção do alimento mais próximo de cada um da gente, a gente produzindo os nossos próprios alimentos, pode ser a saída no pensamento de vocês. E, para finalizar, agradecer os requerimentos do vereador Marquito e do vereador Afrânio, que nos proporcionaram esse conhecimento na tarde de hoje. Obrigado. Doutor Pablo. Não teria uma palavra para descrever isso, mas a gente estudando a história, a gente vê que a história se repete. A gente já fez isso no mundo com várias outras substâncias químicas, como o chumbo, a adição de chumbo na gasolina, como o DDT, o uso do DDT como inseticida para malária. Então, a gente já brincou com substâncias químicas sem testar elas e utilizou durante décadas e fez mal a populações enormes. E, no final, assim, a gente percebe que quem paga o preço é sempre a população, existe uma mobilização unilateral das grandes corporações, o povo não sabe que está sendo prejudicado, muitas vezes não tem o direito de saber, e o que a gente trabalha é contra isso, né? Então, tentando colocar de uma maneira científica, expondo essas questões de uma maneira mais científica possível, né? Doutora Grécia.
Não se tem solução simples para questões complexas, né? E essa é justamente uma questão complexa que exige uma mudança radical da política pública e um consumo consciente. Hoje de manhã a gente teve uma roda de conversa justamente sobre isso, o consumo consciente, o consumo ativo do consumidor. E ali na roda de conversa foi dado vários exemplos de aqui, como em Florianópolis, a gente já tem as células de consumo que tem a coparticipação do consumidor, a responsabilidade do consumidor nesse consumo também. Então, são diversas iniciativas que devem ser espalhadas e aumentadas para que aí sim a gente consiga mudar alguma coisa. Obrigado, doutora. O último vereador, antes de o vereador Marquito fazer o encerramento dessa sessão, o vereador Lela. Obrigado, presidente. Queria aqui agradecer a presença dos expositores e também o requerimento do nobre vereador Marquito, que trouxe mais uma vez uma aula em plenário. Com a participação de vocês aqui, eu acredito que a gente poderia ficar até a tarde inteira discutindo os temas que são importantes para a população de Florianópolis. E aí, pegando um gancho até na pergunta do nobre vereador Maicon, e falando da questão do consumo consciente, ela está muito ligada à educação. Eu acho que uma das iniciativas políticas de uma capital que poderia privilegiar aí uma geração que está em sala de aula, através da educação no município, trabalhar bastante esse tema através da educação. Eu acho que já parte do princípio que a gente combate qualquer tipo de lobby da indústria do veneno no nosso país, porque é a questão realmente de consciência, fazendo com que hoje nós aqui nos assustamos com os dados e tivemos uma aula, e através de um processo de educação, nós começamos a ter um processo de consciência para saber distinguir se realmente nós queremos continuar nos alimentando dessa forma ou de outra forma. E dentro da política pública da educação no município, eu acho que é um bom caminho que a gente pode buscar aí. Os professores da rede já fazem um trabalho excepcional através de grandes iniciativas e parcerias de plano pedagógico das comunidades educacionais. Em algumas a gente vê projetos surpreendentes assim, que realmente têm um sucesso muito grande, onde a comunidade participa ativamente dentro da comunidade escolar e fazem um processo realmente de ir contra essa grande exploração bilionária que a gente tem no nosso país e que parece meio que desenfreada, né? Mas eu acho que o processo de educação ele é primordial e na tarde de hoje foi muito bom aqui para o Parlamento da Capital ter vocês aqui hoje para poder passar e propiciar uma tarde de conhecimentos. E até, senhor presidente, pedindo mais 30 segundos, eu acho que é importante até para o plenário, nós temos aí um projeto de lei do Executivo... Mais 30 segundos, vereador. Obrigado. Um projeto de lei do Executivo que é muito importante, está tramitando e eu acredito que deva vir a plenário em breve, que é recategorização do Parque da Lagoa do Peri, onde nós temos a exploração por parte da Casan da água da Lagoa do Peri, que distribui para o sul e leste da ilha. Nós precisamos fazer isso urgente, até por conta de uma cobrança do nosso mandato, nós já viemos aqui por várias vezes cobrar, que a Casan, parte da arrecadação que ela tem da exploração dessa água, ela repasse para o município, através da... Mais 30 segundos. Muito obrigado. Que repasse recursos da exploração da água, que isso é constitucional, é uma lei federal, mas até hoje, mais de 20 anos, a Casan explorando não faz isso, e seria importante para a municipalidade nós termos esse recurso para aplicar na educação ambiental, na educação e fiscalização do entorno do Parque da Lagoa do Peri, que para a gente possa preservá-la para as futuras gerações, de modo até separar bem dessa política do agronegócio em relação à questão do veneno e aplicação do veneno naquelas regiões ali. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Alguma consideração? Não, a educação é indispensável, sem dúvida nenhuma. É isso que a gente está trabalhando ali no Centro de Informações Toxicológicas para disponibilizar essas informações da maneira mais clara possível. Mas a educação ela não é suficiente, há necessidade de posicionamento das agências reguladoras, indiscutivelmente, isso a história já mostrou isso com várias outras questões, né? Então, mas sem dúvida, e as escolas hoje são um campo fértil, mais fértil para isso, né? Obrigado, doutor Pablo. Doutora Grécia?
Só para ressaltar que, em relação à educação formal na escola, aqui no Estado nós temos o programa de protetor ambiental, que vai nas escolas da Polícia Militar Ambiental, semelhante ao PROERD, eles têm esse na área ambiental. O programa Sanitarista Júnior, coordenado pela CIDAS, que atinge mais de 3.000 escolas, e também o Educanvisa, da Vigilância Sanitária, todos eles que trabalham a questão da alimentação, do cuidado ambiental. Então, acredito que é mais aliar, né, essas iniciativas e dar um enfoque, mas existe, e a educação em casa, que eu acho que é o mais importante, que é ali que a gente vai transformar, que é o hábito do dia a dia, é levar os filhos para terem uma outra visão de mundo e não desse consumo desenfreado, né, que a gente tem exposto às nossas crianças diariamente. Obrigado, doutora. Vereador Marquito, para as considerações finais. Obrigado, senhor presidente. 3 minutos, vereador. Obrigado. Quero também agradecer a presença da população aqui no plenário, nas galerias, né? Eu acho que é um momento importante, demonstra o quanto que o tema é um tema importante para a população de Florianópolis. Agradecer a compreensão dos vereadores que acompanharam a discussão aqui e pedir também para aqueles vereadores que não estão acompanhando, mas que estão aqui na antessala, que nos acompanhem nesse debate interno na Câmara Municipal. Agradecer a presença do Dr. Pablo Moritz, da doutora Grécia, né? Pedir assim, o quanto que é importante estarmos construindo o Fórum Catarinense de Combate aos Impactos Agrotóxicos e Transgênicos como um espaço democrático, de discussão de ideias, que vem fazendo minimamente o enfrentamento necessário para essa temática em Santa Catarina. A doutora Grécia colocou muitos dados importantes e fundamentais que vêm sendo construídos no Fórum, né? Agradecer a presença do Dr. Rogério Dias, que está aqui, né, que tenha sido uma pessoa muito importante na questão do pacote de venenos, no PL do pacote de venenos, fazendo toda uma incidência política junto aos parlamentares e junto à sociedade, e que agora, a hora que eles terminarem aqui, vão estar com uma aula pública, um debate super qualificado, na praça, na frente da catedral, discutindo os impactos do PL do pacote de venenos. Então, convidar toda a população que está acompanhando aqui nas galerias e também em casa, que cheguem aqui na frente da catedral. Pedir para os senhores vereadores, o líder do governo, o vereador Renato, da farmácia, que tenha acessibilidade a esses projetos de lei que está tramitando aqui na Câmara, especialmente esse que transforma Florianópolis livre de agrotóxico. A gente pode ser uma referência mundial, quero voltar e quero repetir essa frase, e a gente pode estar aí inaugurando um outro momento para Florianópolis, inclusive trazendo muito desenvolvimento econômico dentro de uma visão sustentável, né? Quero também colocar aqui para os vereadores nos apoiarem nas emendas que fizemos pró a questão da agroecologia, questão de a gente construir o Plano Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica, e que ele tem sim ali como etapa o plano, as ações de educação para agroecologia e produção orgânica na rede pública municipal, né? Quero também colocar a importância e o quanto que nós estamos hoje em Florianópolis com alto índice de agrotóxicos nas águas também. E essas águas são captadas nas regiões. Então, tudo isso que a gente está colocando de proposição legislativa, ela vem muito nesse sentido e nesse caminho de uma cidade ecológica, socialmente justa, e uma cidade que pode, sim, receber esse tipo de iniciativa parlamentar, porque ela sustenta essas propostas, não é algo que apareceu e que não tem sustentação social, muito pelo contrário. A população de Florianópolis está... 30 segundos para a conclusão. A população de Florianópolis está pedindo esse tipo de iniciativa, e todos ganham com isso, né? Então, pedir mais uma vez, dizer que o nível de intoxicação ele é alto, está aí colocado, né? É um absurdo, é uma agressividade, é uma violência que a gente passa todos os dias, os agricultores, trabalhadores rurais e a população que está exposta a esse nível de intoxicação. Então, temos a oportunidade, senhores vereadores, de inaugurar uma outra era aqui em Florianópolis a partir da agroecologia. Obrigado. Obrigado, vereador Marquito. Não havendo mais nenhum questionamento acerca do assunto, agradeço à promotora, a doutora Grécia Malheiro Souza, e ao doutor Pablo Moritz, pela especial atenção, bem como do engenheiro agrônomo Rogério Dias, membro da Associação Brasileira de Agroecologia, e ao vereador Marquito pelo requerimento,
e aos palestrantes por darem assim o ar da sua graça na tarde de hoje, fazendo com que essa sessão alcance assim o relevo, né, que tem esse tema, que é um tema que não dá para a gente ignorar ou lembrar numa sessão. Isso é um tema que nós temos que estar no nosso dia a dia. Então, agradeço, suspendo a sessão por até 3 minutos para que a gente cumprimente os palestrantes e, em seguida, daremos entrada na ordem do dia da presente sessão.